Muito bom dia, seguidores do Porto Alegre Oficial. Eu sou o jornalista Albano Gado. Estamos mais uma vez aqui na Feira do Livro, no FeiraCast, para conversar sobre cultura, esporte, lazer, entretenimento, política, dentre outros assuntos. Hoje, o nosso entrevistado é André de Jesus, coordenador metodológico do Comitê de Cultura. É isso, André? Bom dia. Aí. Albano, né? Isto. Bom dia, Albano. Um prazer estar contigo aqui nesse espaço privilegiado, né? Da Feira do Livro e também do portal, né? Porto Alegre Oficial, que é um espaço também de volume de seguidores muito grande em Porto Alegre, região, e que diz no Brasil, né? E seus parceiros também comerciais também. Um bom dia a todos, né? André, acontece aqui na Feira do Livro, né? Que é um evento o qual tu faz parte, né? É o Encontro das Culturas Periféricas, é isso? Isso aí. Só antes, fazer um preâmbulo antes, da importância desse espaço de comunicação na feira, a importância da feira pública de rua, né, a Feira do Livro, fazer essa ressalva, porque a política de livro e leitura pública ela é uma coisa não muito comum nas feiras brasileiras e nem nas feiras internacionais. Eu lembro a mais conhecida na América Latina, que é a feira lá em Havana, em Cuba, que segue um pouco desse princípio aqui da Feira de Porto Alegre, fazer essa ressalva, né, da importância do Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul estar vinculado à Feira do Livro de Porto Alegre, né, para nós ele é um vínculo também político, né, porque o direito a livro e leitura, o direito ao acesso ao livro e leitura no país que se lê tão pouco, né, e que se tem tanta política em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para isso. Então é só fazer uma ressalva do preâmbulo sobre a importância desse processo, esse projeto que é a Feira do Livro de Porto Alegre. Bom, eu sou o André de Jesus, tu já me apresentou, sou coordenador metodológico do Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul, uma política federal, uma política do Ministério da Cultura, né? Mando um grande abraço para a nossa ministra que está lá no Egito, né? Fazer esse registro também, a ministra está no Egito nesse momento, reconhecendo essa cultura negra internacional, no qual ela é uma representação, né, mundial da música, e agora gestora, nossa ministra da Cultura, Margareth Menezes. E a política de comitês é uma política de uma secretaria nova, uma secretaria criada pelo presidente Lula, Secretaria Federativa de Mobilização e Comitês de Cultura, uma secretaria de 2 anos e meio, quer dizer, uma política recente, que ela, Albano, ela vem preencher um gargalo na política pública de cultura, e tu como um jornalista da área e um agente social, a gente pode ter um consenso e perceber que a política pública de cultura é uma das políticas mais liberais que tem, das políticas sociais no Brasil, né? E liberais eu falo na perspectiva econômica, né? Não falo nem na perspectiva especificamente ideológica, porque concordo com o Wagner Moura na entrevista à Carta Capital, que ele realmente tem razão. Ele diz que o trabalhador da cultura, ele é um trabalhador, e nós estávamos conversando eu e tu antes sobre isso também, ele é um cidadão mais progressista, né? Ele é um cidadão mais crítico, sendo ele em qual espectro ideológico ele tiver da política. Ele é um cidadão, trabalhador da cultura, como qualquer outro. Nós estamos aqui vendo na frente os exímios trabalhadores da limpeza, né, que faz um serviço maravilhoso na Feira do Livro também, deixando ela como ela está. Mas com certeza a gente sabe que é um trabalhador diferenciado, né, Albano? Como jornalista é um trabalhador diferenciado, que é a tua área. E o Wagner Moura tem razão nisso quando ele faz essa entrevista na Carta Capital, porque a cultura é a primeira área que grupos da sociedade, ideológicos e vinculados a partidos, eles perseguem a cultura, né? Eles diretamente eles colocam a cultura como o primeiro grupo a ser perseguido. E nas crises que temos, e nós tivemos algumas crises, né, Albano? Tu como jornalista deve ter acompanhado, os trabalhadores da cultura são os primeiros a serem afetados pela parada do seu serviço, do seu trabalho, da sua prestação de serviço. Nós tivemos esse problema gravíssimo na pandemia, e na crise climática que tivemos aqui no Rio Grande do Sul também, né, tivemos a área da cultura a mais atingida, por várias questões. A gente pode entrar nessa linha de conversa. Mas, especificamente, a política federativa de mobilização e comitês do Ministério da Cultura, no qual nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos o Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul, com a OSC Caminhos da Cultura, com a OSC Círculo Trantino na região da Serra, da Grande Serra Gaúcha, e também na fronteira com o CEPET Araju. A política em base central, ela é uma política que tem, na metodologia no qual eu sou coordenador nesse momento do Rio Grande do Sul, ela tem em Paulo Freire, né? Ela tem na educação popular o seu princípio
né, central da ação, né, metodológica de mobilização de comunicação. E ela tem a premissa, e aí a minha pergunta e a minha resposta é de que todo cidadão, mesmo esse cidadão que está aqui, que é trabalhador da limpeza pública, ele possa entender com consciência, nós falávamos isso antes, que ele tem direito à cultura. E isso não é comum no Brasil. Isso é quase uma utopia hoje nós dizer que todo cidadão brasileiro, são 200 e poucos milhões de pessoas nesse país, tem a consciência que ele tem o direito à cultura. E que o direito à cultura não é só para o artista, não é só para o produtor e para o empresário da cultura. Ele é para o cidadão comum. E essa sacada o presidente Lula teve na campanha e já nas suas gestões anteriores, perceber que isso no Brasil, na política, no Sistema Nacional de Cultura, não existia um processo, né, pensado, organizado com uma secretaria, com uma política, com uma metodologia pensada para que todo cidadão e cidadã brasileiro pudesse ter acesso à cultura a partir de um mecanismo estruturante de acesso à cultura. E nós construímos isso a partir da Lei Nacional de Fomento à Cultura, né, Urbano, que todos nós conhecemos que na pandemia existe um grande movimento para esse recurso parado no Fundo Nacional de Cultura. Recursos da cultura são recursos próprios, não são recursos mais tirados de outras áreas sociais. Tem um discurso da sociedade ainda contrário à Rouanet, que nós não vamos entrar aqui. O Enilton, até que mandar um abraço para o Enilton. Ele está em Porto Alegre, que é o diretor da Rouanet, o maior conselheiro de Rouanet que nós temos. Mas a Lei de Fomento à Cultura, chamada carinhosamente como PNAB, que hoje é uma lei estruturante. Ontem foi a Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial, que ajudou os artistas na pandemia e agora também na crise climática. Ela viabiliza bilhões, que são 3 bilhões de reais do governo federal, diretamente destinado aos governos de estado, de todos os estados do Brasil que acessam, né, os estados são todos, e quase todos, 98% dos municípios brasileiros, uma porcentagem muito pequena dos municípios que não aderiram, porque tem que aderir a essa lei, e essa lei é um recurso direto ao município. Tu pensar que o município hoje no Rio Grande do Sul, né, Urbano, de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, que a maioria, tu deve conhecer, tu como jornalista, né, dos nossos 499 municípios, tem uma minoria de municípios grandes e uma maioria de pequenos, eles têm diretamente no seu fundo de cultura, na sua conta da prefeitura, um recurso direcionado do governo federal para investir em cultura. Isso na história do Brasil nunca existiu. Isso na história da nação brasileira, da República Brasileira, nem digo da democracia da República, um recurso direto para o prefeito destinar à cultura da sociedade. E é isso de uma forma organizada, Urbano, porque eu estou falando da PNAB, porque é o princípio da nossa política de comitês, né? É explicar, é decifrar, é letrar o prefeito e a sociedade sobre o recurso público, como letrou e ensinou a questão do Sistema Único de Saúde, Sistema Único de LOAS e o Sistema de Educação, né? Que são sistemas sociais muito mais agendrados na sociedade, né? Hoje, diferente do Sistema Nacional de Cultura, que é novo e que ficou 10 anos parado, né, Urbano? É bom dizer, o nosso sistema de cultura e a nossa Conferência Nacional de Cultura, que é o sistema de participação, né? Porque a sociedade é necessária, ela tem que participar dos processos de políticas sociais, não existe política social sem sociedade, né, Urbano? Acho que não existe governo sem sociedade, né? Então, quer dizer, vamos pegar um princípio básico da república, vamos dizer assim, sem sociedade não há república, quer dizer, existe o governante, existe, né, as classes, os segmentos empresariais, né, que nós temos, né, existe o Congresso Nacional, o Senado, mas não existe esses espaços sem a sociedade. E a sociedade tem que ter essa consciência do seu papel. E o nosso papel como Comitê de Cultura, dentro da Feira do Livro, como maior espaço de ensino e de literatura no Brasil, público, a gente se faz presente com a programação Encontros da Culturas Periféricas, que é o encontro que a gente vai fazer nesse sábado, a partir das 9 da manhã, no espaço privilegiado, extremamente privilegiado, Juventude Banrisul, centro da Feira do Livro. Que maravilha. Depois dessa explanação, antes da gente entrar diretamente no evento, existe uma premissa aqui de alguns setores da sociedade, de alguns, né, lados políticos, de que o povo, quanto menos culto, ele é um povo mais manipulável, né? Por toda essa explanação que tu fez agora, nota-se que essa gestão do governo Lula está investindo e dando importância para a cultura, né? Todos esses projetos, está vendo,
Então, o que tu pensa sobre essa importância da cultura e toda essa abertura que o presidente Lula tá dando aqui para os gaúchos, para os brasileiros, para que aproveitem, né, da cultura para se, vamos dizer, se desenvolver, dá para se falar, né? Urbana, os dados e os números e as normativas, as leis que o presidente Lula vem aprovando, agora a última é a lei do streaming, né? Do VOP, não sei se estou dando o nome certo, que é a lei dos streamings internacionais, que são os detentores desse entretenimento de audiovisual no Brasil, né? Empresas multinacionais. E o presidente Lula tá junto com o Márcio Tavares, que é o secretário executivo, que está diretamente ligado a isso, a secretaria Ancini e a ministra Margarete Moraes, para falar uma lei agora, para falar de uma lei que foi aprovada no Congresso ontem, né? Muito puxada pela nossa deputada gaúcha, Denise Pessoa, que é a presidente da Comissão de Cultura do Congresso Nacional, e por outros congressistas também, a importância da regularização do VoIP, né? Do streaming, e isso ser um recurso destinado também para a produção de audiovisual brasileiro, né? Que essas empresas multinacionais fazem aqui o seu serviço importante, né? Do audiovisual, na pandemia, né? Na crise climática. Mas a tua pergunta ela é central, né, Urbano? Se a gente for fazer a comparação, e aí nós dizíamos e tentávamos dialogar sobre a questão de ainda poder, no sistema, na política pública, na política social de cultura, ser ainda uma política muito concentrada e muito liberal, a gente vai ver que governos liberais e prefeituras liberais, elas sucateiam a política cultural. Para não dizer que não investem, para não dizer que não constroem um espaço de participação, que não constituem seus conselhos municipais e estaduais, que é verdade que existam, e eles existem, Urbano. Se a gente for perceber, no Rio Grande do Sul aumentou esse espaço de participação, mas ela é ainda uma política de menos direito e mais mérito. Como que definiríamos isso? Os parceiros comerciais, que nós falamos eu e tu sobre isso, e menos o direito da participação e o estímulo da participação social. Quer dizer, nós temos um decréscimo muito grande de participação em digital, que ele é um limite. Isso não consegue dar conta de um conjunto da sociedade. Isso não é uma verdade. Quando tu estimula a participação social a partir de redes mediadoras internacionais, que são as redes, o Lula chama redes digitais, né? O presidente Lula chama assim, e é verdade. É uma rede digital mediada por uma empresa internacional, é verdade também. E esse sistema de participação ele é muito redutivo. E governos liberais, né, na cultura, eles utilizam muito esse mecanismo para dizer que existe uma participação social. Então, se tu perceber os orçamentos, talvez não sejam tão discrepantes, né, Urbano? Se tu for pegar o orçamento da Secretaria de Cultura do Estado, pegar o aumento da Secretaria do Município do Estado, né, da capital, tu vai ver talvez não discrepância em orçamentos na perspectiva populacional. Agora, na política, tu vai ver. Tu vai entender uma política concentrada em setores, tu vai ver uma política de gestão muito desqualificada, tu vai ver uma política de demora de gestão de entrega muito desqualificada, e sempre o que é mais rápido, Urbano, e tu é um jornalista da cultura, tu conhece, são eventos de empresas, são eventos de prefeituras, são eventos de dimensões de entretenimento muito fortes e menos de formação e formação de público e formação de novas cadeias produtivas da cultura regionais, né? De culturas regionais, descentralizadas, fora da região metropolitana, que de fato é o maior número das cidades maiores do Rio Grande do Sul. Então, assim, objetivamente, né, Urbano, a tua pergunta, acerta a gestão federal na política pública, na perspectiva que o presidente Lula prioriza a cultura como um fenômeno econômico e social para o desenvolvimento do Brasil? Acerta. Aí tu me pergunta, isso reflete em estados e municípios? Não reflete. Os prefeitos ainda não perceberam, e se perceberam por seus grupos, né? Seus grupos, seus currais políticos. E aí a política cultural não se faz com curral político. Diferente de outras políticas, né? Da moradia, ou políticas do lado econômico, desenvolvimento econômico. Sim, tu consegue desenvolver com o teu curral eleitoral, né? Dependendo do segmento econômico que tu está, né? Gera trabalho, gera renda, mas na cultura ela é mais difícil, porque esse cidadão e cidadã que é o teu consumidor,
Ele, na maior parte cidadão, também pode ser um artista, também pode ser um produtor, também pode ser um radialista, também pode ser um comunicador, entende? Então ele já é um sujeito ativo. E quando ele percebe que o prefeito, que o governador, ele faz uma tendência política, ele não consegue chegar, por exemplo, em comunidades tradicionais. Nós temos uma potência cultural em comunidades indígenas, quilombolas de terreiro no Rio Grande do Sul, históricas, que a política não consegue atingir. Tanto pelo governo do Estado, que quase não tem uma política organizada, priorizada para essa população, tem alguns tipos de projetos, e tem para outros setores, como o tradicionalismo, né, lançou agora, que é um grupo extremamente importante da cultura gaúcha, né, Albano? Tu deve conhecer, nós conhecemos, tem ícones da cultura gaúcha musical, da cadeia produtiva do tradicionalismo, e deve ser investido muito mais que foi investido pelo governo do Estado, é pouco o que o Eduardo Leite está investindo no tradicionalismo, mas também não existe só tradicionalismo no Rio Grande do Sul, na área da cultura. Né? E aqui faço uma saudação do grande Pedro Traça, né? Um músico de excelência gaúcha nosso, um dos maiores músicos, desconhecido, invisibilizado, perseguido, né? Nosso camarada Pedro Traça, também Noel Guarani. Então, quer dizer, nós temos uma cultura pujante tradicional, tradicionalista, nativista, mas não é só de nativismo e tradicionalismo que a cultura gaúcha vive. Né? E esse que é o aspecto que nos diferencia do como que o Ministério da Cultura vê política pública e como o governo do Estado vê política pública. Tem uma diferença muito grande na perspectiva estruturante. Né? Vige, né, que na chegada do presidente Lula, no Rio de Janeiro, ele lançou uma lei, que é a Lei do Fomento, que é um marco na cultura na legislativa do Brasil, porque ela rege o Brasil inteiro, que ela flexibiliza o fomento à cultura. O fomento à cultura no Brasil era para privilegiados. E aí nós vamos aqui falar abertamente. Tem que ter uma OSC, tem que ter uma empresa, tem que ter funcionário, tem que ter um portfólio, tem que ter... Espera um pouquinho, mas... E o restante da população, como é que pode participar do Sistema Nacional de Cultura? Sendo só cliente da empresa XY, que ganha um convênio, eu falava, nem existe na política nacional esse termo convênio, e muitos municípios e estados trabalham com essa lógica, da meritocracia, né? De um prestador único, da terceirização do sistema, da terceirização da política, né, que é uma visão liberal, né? Muitos governos e muitos governantes têm medo do povo. E isso é uma coisa que eu acho que o presidente Lula não tem, né? E essa é a diferença de um governante para um gestor ou para um carreirista do momento político na área da cultura. Porque a área da cultura, necessariamente, tu tem que ter diretamente contato com o povo. Isso não tem. Diferente de outras ações sociais, tu pode ter uma visão um pouco menos direta, mas a cultura tu tem que ter contato direto com o povo, que, como eu te disse, no povo tu tem um produtor de hip hop, no povo tu tem uma comunidade de terreiro, que com a sua consciência, com a sua sabedoria, que muito perseguidos e não reconhecidos pelo mercado da cultura brasileiro, liberal, eles se insurgem contra esse governante. Perguntando, abre um pouquinho. Mas tu foi eleito pelo povo e tu, na cultura tu investe ali, eu estou vendo aqui no teu orçamento, tu tem 4, 5 empresas de parceiras, nos teus últimos 4 anos tu teve 10 empresas. E aí, que foi todo o montante do teu recurso do teu orçamento público. Então tem dados que podem nos trazer algum tipo de reflexão. Óbvio que a gente aqui não está dando todas as certezas, né, Albano? A gente não tem como dar todas as certezas de uma política que seja completamente assertiva no campo cultural, que é uma política, como eu disse, a minha avaliação pessoal é uma das políticas sociais, eu digo geral, mais liberais das políticas sociais, pensando o SUS, né, o que foi o SUS na pandemia, então nos comprova a quão é importante o Sistema Único de Saúde, né? Não precisa nem aqui discutir. Tinha um setor da sociedade que queria privatizar o Sistema Único de Saúde, tornar eles aquelas empresas de saúde, né? E a pandemia teve que comprovar para esse setor da sociedade empresarial, né, o liberal, de que o SUS é o maior programa de saúde que tem no mundo. E aí isso justificava por ordem de chegada, por tempo de espera. E aí hoje as empresas privadas também têm ordem de chegada, tu pagando, e tem tempo de espera. Então, quer dizer, nós estamos no Sistema Nacional de Cultura um pouco mais atrasados, Albano, na perspectiva da gestão, porque a cultura, de fato, ela é um vetor econômico que ganha do vetor automobilístico no Rio Grande do Sul, não sei se você sabe desses dados, e se não ganha, está próximo do setor calçadista. Então não é um setor pouco econômico, pensando no estado do Rio Grande do Sul, pensando nos dados que nós temos aqui. Então, por isso que esse setor é tão almejado pela política.
Tu falou ali que o investimento do governo Leite em cultura não é o necessário e nem o desejável, né? Tu tens, assim, conhecimento do que é esse investimento e o que precisa mais aqui para o Estado desse investimento? Falar de números, a gente fala de números e comprovação de números, a gente pode cair numa cilada, né? Que é o que eu te falei também no meio da minha fala, que se tu comparar o governo do estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais importantes da federação, na cultura, por questões óbvias, e falar da capital de Porto Alegre, que é a maior cidade do estado, e nós pegar números e fazer comparações entre governos, isso seria injusto, né? Porque a gente não vai conseguir ter um consenso de investimento e ação. Por quê? Porque são muito diferentes as leis que regem o sistema estadual de cultura e a lei que rege o sistema municipal de cultura, quando eles existem. Quando eles existem, tem estados que não existem. E para te falar da política, é só comparar. É só comparar a ação em 3 anos do presidente Lula e na perspectiva de estruturação da política. Aí a gente pode fazer um debate da mudança do Conselho Estadual de Cultura, que teve uma mudança agora de lógica, para o Fundo Estadual de Cultura, se ele está adequado o investimento dele para a demanda da população gaúcha na política cultural. Se a gente pode pensar se o método de fundo de cultura e o método que o governador está distribuindo os recursos públicos, ele é o mais adequado para a diversidade cultural gaúcha. Né? A gente pode fazer essas avaliações na perspectiva se o sistema de literatura e livre leitura ele é um sistema popular, se ele é um sistema inclusivo, se ele não é um sistema só de um segmento falando desse que nós estamos aqui, né, Urbano, na Feira do Livro de Porto Alegre. A gente pode sim fazer essa comparação da entrega que o governador Leite tem na política de fato, não só dos números e orçamentos. Agora, que na minha convicção, nesses últimos 8 anos, se tem uma lógica de cultura no Rio Grande do Sul, de investimento cultural, de destinamento do fundo de cultura e do menos aumento do ICMS para o fundo de cultura, para a lei de incentivo à cultura e para o fundo, com certeza ele não é adequado ao sistema nacional, ao sistema estadual de cultura e à demanda dos setores culturais desprivilegiados, com certeza, Albano. Agora, a gente cai numa cilada se a gente fazer uma comparação de investimento do governo federal, que é um governo federal, para dar um contexto, que ontem não tinha ministério, né, Albano? O governo anterior, ele extinguiu o ministério, né? Depois de um golpe de Estado contra a presidente Dilma. Então, se a gente for olhar o que era um sistema de 10 anos distinto no Brasil, né, um ministério extinto, para o que o ministério reconstruído pelo presidente Lula é hoje, se a gente for fazer uma comparação de prioridades econômicas, não tem comparação. Né? Nós temos 8 anos de um governador aqui e eu te pergunto, né? Eu acho que a gente tem uma defasagem muito grande na política cultural gaúcha. A gente tem uma defasagem de orçamento para comunidades do interior, tem defasagem para comunidades específicas, para setores específicos. Nós estávamos falando aqui de um setor importante que é o tradicionalismo, que deveria ser muito mais investido recursos, porque é uma cadeia econômica das maiores do estado, econômica em todos os segmentos, que é isso que a cultura, que nós vimos a cultura. Para dar um exemplo do tradicionalismo, Albano, para te dar um exemplo dessa comparação que tu faz, e aí que o Ministério da Cultura acerta essa política, o tradicionalismo, se não fosse me pensar como um exemplo, ele é uma dinâmica ampla de cultura, política cultural. O tradicionalismo não é só a cultura da dança e da música. Ele tem um setor calçadista, tem um setor de vestimento, tem um setor audiovisual, tem um setor de linguagem, de educação, de espaços que hoje estão se tornando pontos de cultura. Não sei se tu acompanha essa política de cultura viva. Hoje os centros tradicionalistas estão se tornando pontos de cultura, como o carnaval tem que se tornar pontos de cultura, como comunidade de terreiro, ponto de cultura como também comunidade indígena e comunidades quilombolas. Todos estes, né? Porque são referências da cultura gaúcha. Mas a cadeia produtiva do tradicionalismo não é só a música e a dança. E o centro de tradicionalismo. Ele tem uma cadeia muito mais ampla, né? Muito mais ampla, né? De valores. E é dessa forma que eu acho que é um equívoco da política pública do Estado, Albano. É nesse sentido, do conceito. Eu nem estou falando do orçamento, do conceito. A política pública do Estado vê uma política pública de cultura como uma política de eventos. Uma política de setores da descentralização dos recursos,
uma política de setores mais desenvolvidos da cultura. E o exemplo do tradicionalismo, ele é óbvio, eu não preciso nem aqui. Ele ganha um privilégio, por questões óbvias, de uma política diferente da política de cidadania. Isso é uma lei desde 2014 que não é aplicada como deve ser feita aqui no estado do Rio Grande do Sul, Albano. E eu queria que tu percebesse que a Lei Cultura Viva. A Lei Cultura Viva desde 2014. E ela não é aplicada como ela deveria ser na lei, Albano. Para a comparação, na perspectiva que tu falou das políticas nacionais, que é a política estadual. Né? Ela é aplicada em partes, a Lei Cultura Viva. O governador não aplica a lei como deveria aplicar. Isso é um dado. Né? A gente olhar a lei diz que tu tem que ter um orçamento anual para o Cultura Viva. O ano passado não tem. Nunca teve. Tem agora, e aí eu vou registrar, Albano, a tua pergunta e fiz uma digressão para poder chegar no ponto, porque não tem como comparar orçamentos, porque orçamentos são números e é ideológico. Eu posso ter a minha narrativa de orçamento, ter a tua, e nós não ter consenso, e números serem diferentes. Mas o que não posso deixar de dizer é que hoje existe uma política Cultura Viva no estado do Rio Grande do Sul com dinheiro do governo Lula, que é o APINAB, que nós falávamos no início, que ela direciona recurso direto do governo federal para essa política, com volumes de 25% dos 55 milhões do governo do estado no cofre do governo do estado, que foi definido por lei federal, 20% tem que ser destinado para os grupos da Cultura Viva Urbana. E aí, isso é um instrumento de lei que o estado deveria ter com recursos da sua própria gestão. Não tem. Na lei. Então, assim, quando eu falo quando tu me pergunta a pergunta-chave, né? A pergunta-chave, porque tu é jornalista, tu é questionador, a tua profissão é esta, tu é formados nisso, né? Tu não pode não deixar ser questionador, sem jornalista ser questionador. Não, jornalista é um papagaio, né? Tu me pergunta isso, e claro, com certeza, a partir da PNAB, o governo está surfando na política Cultura Viva. Está surfando, está construindo um protagonismo que não é dele, que não foi ele que construiu como Estado, né? Foi pelos artistas. A PNAB foi construída por artistas. Esse dinheiro que o governador está usando hoje é uma luta de artistas, de fazedores de cultura urbana, que é uma luta lá da pandemia, vamos lembrar. Né? Com a ajuda de gestores progressistas, sim. Com a ajuda de deputados progressistas, sim, com certeza. Aprovado por quase a unanimidade dos partidos. Teve três partidos, acho que o PL e o Novo, que não votaram a favor. Com certeza, Urbano, registra-se isso também. Que o espectro político da aprovação da PNAB, da Lei Nacional de Fomento à Cultura, foi amplo no Congresso Nacional. Também se registrar, né? Porque a gente não pode dizer que a cultura é de um setor ideológico só. Mas que, de fato, a política de cidadania e diversidade popular no estado do Rio Grande do Sul, ela tem um déficit muito grande nessa perspectiva. Te respondendo assim, né? Um déficit muito grande. O compromisso com a população mais pobre, com a população periférica, com a população interiorana, não é um compromisso do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Não é um compromisso. Né? Ela é uma intenção, ela tem um discurso bem feito, tem um marketing bem elaborado, uma produção técnica bem elaborada, uma secretaria que tem um corpo técnico muito bom, de funcionários públicos. Isso é importante também ressaltar. É um corpo técnico, a Secretaria de Estado da Cultura tem de funcionários públicos urbanos muito qualificados, isso não posso aqui negar, essa existência de pessoas sérias, qualificadas, responsáveis, como funcionários da Secretaria de Estado da Cultura. Agora, a política, ela tem muito ainda a crescer nesse aspecto da maior parte da população, e não desse grupo de privilegiados, né, da cultura, que todo setor tem, né, Urbano? A gente sabe, a gente vive num estado, numa sociedade centrada no racismo, né, uma sociedade centrada no racismo, e esse racismo constrói castas de privilegiados, e esses privilégios também se beneficiam de todas as políticas. Então, quer dizer, quando tu fala da comparação de políticas, a PNAB, se nós lermos a lei, né, de fomento nacional à cultura, ela é reparadora. Ela diz agora na última normativa, na última ação dela, Albani, concluo para ti também me perguntar, 20% dos recursos públicos da PNAB para todos os estados e municípios do Brasil tem que ser direcionados a periferias. Cara! A maior reparação que nós temos no Brasil hoje é esse decreto-lei. Não é uma intenção de um governante de boa vontade que vai dar abraço e beijo em alguma cerimônia dentro de uma periferia e dizer que legal aqui que vocês estão se organizando, vocês não são mais desorganizados. Não! É uma lei, é um regulamento legal. Por quê? Porque o Brasil ele é feito desse sistema de periferias hoje. O Brasil é um país
enorme, de populações em ambientes de muita má condições estruturantes, de água, de luz. O Brasil é um dos países mais injustos do mundo. E como é que um governante não vai reconhecer isso, Albano? Como é que um candidato que ganha uma eleição para o estado do Rio Grande do Sul não vai reconhecer isso? Tem que reconhecer. E só que ele tem que fazer isso ser estruturante para investimentos públicos reais, não só investimentos pontuais eleitoreiros. E nisso, a lei Aldir Blanc é central. É cotas para indígenas, é cotas para negros, é cotas para GLBTQ+, é cotas para PCDs. E também é aplicar um valor significante, que tu pensar 20% de 3 bilhões, diretamente em processos, em projetos, em produtores de periferia do Brasil. Olha o quanto de recurso entra nessas populações urbanas. E aí a pergunta que sempre fica no ar. Os governos fazem políticas para as periferias? De moradia, de saúde, de cultura, de educação? Fazem. Nas periferias do interior, nas periferias da Serra, porque na Serra também tem periferia, mesmo invisibilizada pelo turismo do inverno, turismo lá da Europa. Quer dizer, é isso, a diferença de um governante que quer enfrentar a injustiça e a pobreza no Brasil tá aí. Tá em qual estrutura legal que ele constrói para acesso da população aos bens culturais. Essa é a diferença. Não é números, não é quanto que eu tenho aqui para comprovar o número que eu investi, né? Não, é quanto de estrutura legal, né? E aí a disputa é também no legislativo, né? A VoIP agora foi uma disputa no Congresso. Convencer um campo de político brasileiro que nega a cultura, que persegue artistas, que persegue o sistema legal, que é uma das políticas mais importantes que nós temos no Brasil, a política de incentivo fiscal, que é a Rouanet, que temos aqui a LIC, no estado do Rio Grande do Sul, urbano, né? Que ninguém reclama. Né? Já viu alguém reclamar da LIC? Um empresário. Mas, enfim, um grupo político. Enfim, ninguém reclamou da LIC aqui. Tem benefícios, tem benefícios para o empresário, tem benefícios para o artista, para o produtor, para a comunidade, urbana. Não dá para negar que é pouco o recurso que a LIC tem de incentivo que o governador dá hoje no Rio Grande do Sul, é pouco. Tá? Na minha compreensão, pode compreender que não, e outros sim. Agora, ele não dá para dizer que a LIC não é um bom serviço de cultura para o estado do Rio Grande do Sul, que é a lei incentiva a cultura. André, começa sábado, então, às 10 horas o evento. Quem quiser participar, como é que faz? Tem algum valor? Onde é exatamente o evento? Fala pra gente aí o que vai acontecer no sábado. Fiz uma nova digressão aqui sobre a tua pergunta, né? Tomara que eu tenha sido assertivo na minha resposta e não ter tido nenhum tipo de agressão a ninguém. É um ponto de vista pessoal meu, né? Como um produtor cultural, como um ator, como um ponteiro de cultura, né? Um cidadão, né? que exige os direitos de opinião, né? Da tal famigerada, né, urbano, liberdade de expressão, né? Que alguns usam para alguns benefícios pessoais, políticos, e outros usam para poder opinar e dar sua opinião sobre esse fenômeno que nós estamos discutindo hoje aqui, que é o Sistema Nacional de Cultura, que é a política de cultura no Brasil, que é os novos marcos da cultura, que nós estamos dando exemplo aqui da PNAB, e falando um pouco também do sistema estadual e enfim, que tu está me perguntando. Bom, o nosso evento Encontros das Culturas Periféricas tem um dos nomes mais importantes do Brasil hoje, né? Ele começa dia 8, sábado, começa pela manhã, 10 da manhã, no Espaço Juventudes do Banrisul, espaço privilegiado aqui da Feira do Livro. Mando um abraço para a direção da Feira do Livro, em especial a Sônia Zanqueta, por essa parceria. Ele começa, então, sábado, às 10 da manhã, com uma dos fomentos, uma das manifestações culturais urbano. E aí eu te perguntaria qual política que nós temos, né? Falando de política pública do Estado do Rio Grande do Sul para essa população. Uma das políticas mais importantes de literatura, livro e manifestação da juventude negra, periférica do Brasil hoje, consumada, já tem quase 10 anos de política, que é o Islã. Islã Periferia. Nós vamos receber os melhores slamers do Rio Grande do Sul, e tem outros e outras também que podem estar nesse lugar, que é o slammer Cascata, Mano Cascata de São Leopoldo, Nath Poeta Desperta de Porto Alegre, Fátima Farias, o Melco Dendê é um dos livros de poesia mais importantes lançados em 2024, né, de poesia, que é uma área que eu leio bastante, e La Gringa do Islã Levante, do bairro Pinheiro, né? O Islã hoje é uma das manifestações populares, periféricas de juventude negra mais importantes do Brasil.
e ele não tem o seu devido reconhecimento no estado do Rio Grande do Sul. Nem com investimento, nem com reconhecimento, e muito menos com políticas. E a mesa de abertura, então, nós vamos ter uma das intelectuais mais importantes que nós temos na América Latina, pela sua intenção e interferência nesse meio digital que o fascismo, que o ódio, que o fake news, que o ataque assim, ao ódio a pessoas de uma maneira deliberada, sem nenhum tipo de regulamento e lei e punição a esses agressores, ela sofre desde o início da sua ação de militante, que é a Manuela Dávila. Então nós vamos ter a fala central dessa mesa, a Manuela Dávila, a comunicação e democracia no século XXI na Batalha das Redes, junto com a Ine Bueno, que é uma militante histórica também, comunicadora antirracista, e a Maria Fernanda, que é uma vereadora do Partido dos Trabalhadores em Jaguarão, uma das vereadoras que também está tendo essa intenção de disputar as redes, vamos dizer, com a sua ponto de vista político. Tem um canal e um programa que entrevista os grandes intelectuais brasileiros nessa perspectiva da educação e das novas redes. À tarde começa às 14h20, com política nacional de comitês de cultura, a transformação social e luta por direitos. Aí vão ter a deputada federal do PT, Denise Pessoa, que é a presidente da Comissão de Cultura do Congresso Nacional. Vão ter a coordenadora do escritório do Ministério da Cultura, Mari Martinez, a Juliane Vicente, uma produtora cultural, artista da dança e agente territorial de cultura do programa de comitês, né? Vai ter também. A Isadora Bispo, coordena o Sistema Nacional de Igualdade Racial do Ministério da Igualdade Racial, né? Gaúcha, Isadora Bispo. Denise Flores, que é a coordenadora do Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul, né? Denise Flores é a nossa coordenadora dessa política aqui no Estado, com mediação do Gesiel Souza, que é um dos coordenadores metodológicos da OSC, CEPET Araju de Juí. Nós temos uma segunda mesa, logo depois dessa, que é a educação popular, que é a centralidade do nosso programa de comitês, atualidade de Paulo Freire e educação política do povo. Vamos ter o Sidney Pita da Silva, um professor intelectual da fronteira, Juí, da Unijuí, vai estar com a gente. A Suzana Caigani, coordenadora do Pontão de Cultura Caigangue, né? Dentro das políticas de acesso que o governo federal está fazendo nos estados pela PNAB. Hoje nós temos um Pontão de Cultura Caigangue no estado do Rio Grande do Sul. Uma coisa também que foi a partir dessa política nacional, Albano, que pôde-se um grupo indígena acessar com qualidade, com condições, a política pública. Até então não existia mecanismo no estado do Rio Grande do Sul para isso. Se existia, eram muito poucos. Eu não sei se tu conhece, mas a Suzana Caigangue vai estar com a gente, trocando, coordenadora do Pontão de Cultura Caigangue. O Richard Serraria, um intelectual, um pesquisador, um professor, um músico, um supapeiro, vai estar com a gente também, e um educador, com a gente nessa mesa, com mediação do Pedro Vasconcelos, produtor cultural, gestor público e parceiro do comitê. Por fim, a mesa que conclui esse debate desse dia 8 de novembro aqui na Feira do Livro, me parece que os maiores intelectuais, maior no sentido não de maior diminuição de mérito, mas que pensam a estratégia pública e política de acesso à cultura dos mais pobres, ou dos periféricos, das culturas urbanas e rurais, e me parece que essa pessoa é uma referência mundial na gestão do Museu do Hip Hop. Vamos estar com Rafa Rafuage, que, enfim, é o maior captador de recursos hoje que nós temos no Brasil, o maior agente, o influencer das políticas sociais na cultura. O Rafa Rafuage entra num debate, Albano, que nós falávamos muito aqui, tu me questionou muito nessa entrevista, e eu te provocava também sobre a questão do liberalismo, o neoliberalismo na cultura, nas políticas públicas sociais. O Rafa é um lanceiro, junto a milhares de outros lanceiros pelo Brasil, né, que a gente tem Rafas em todo o Brasil, que lutam contra essa concentração. Que é o que tu estava conversando sobre uma métrica de consenso, eu tenho aqui, de concentração de projetos, concentração de investimentos e de política pública. E o Rafa Rafuage, com o seu Museu do Hip Hop e com sua casa de Hip Hop de Esteio, ele é a maior referência, vai estar nos apresentando hoje, vai nos apresentando no sábado com a gente esse papo sobre estratégias políticas na cultura periférica e políticas públicas, junto com o Eduardo Tamboreiro, do Preconceito Zero de Novo Hamburgo, também assessor do deputado Miguel Rosseto, na Assembleia Legislativa, um agente importante na Assembleia Legislativa, a Negra Jaque, nossa secretária de Hip Hop, né? Imagina que nós teríamos uma secretaria de Hip Hop, né? Então são paradigmas que parecem comuns, normais, mas são paradigmas que o governo Lula está enfrentando na sociedade, dá espaço para quem deve ter espaço, dá política e construir política para quem deve também construir política nessa sociedade, e vai mediar a
Cris Ellen, uma agente territorial de cultura, atua no Areal da Baronesa, o berço do samba, em Porto Alegre. E a gente conclui com o artista Restim Guerreiro, Udi Fagundes, vem de Lisboa, fazer o samba de Cabo Verde aqui, para encerrar a nossa programação. Mas junto a isso, Albano, para concluir aqui, nós vamos ter lançamentos de mais de 25 livreiros periféricos do interior, diferentes segmentos, literatura infantil, literatura negra, literatura ambiental. Nós vamos ter às 5 horas uma roda de lançamentos de livros periféricos de cidades como Maquiné, Viamão, Alvorada, Novo Hamburgo, São Leopoldo, das periferias de Porto Alegre, onde vai ter uma roda de conversa e lançamento de livros, mais de 25 autores de vários segmentos nesse dia. André, muito obrigado pela tua presença, tá? É um prazer aí entender um pouquinho a cultura municipal, estadual e nacional. E boa sorte no evento. Convidamos a todos os nossos seguidores a comparecerem a esse evento que vai acontecer na Feira do Livro. Mais uma vez, dá o serviço nesse sábado. Nesse sábado, dia 8 de novembro, Espaço Juventude Banrisul, a partir das 10 horas da manhã. E só para concluir, vai ser transmitido pelo YouTube, todo o evento do YouTube do Comitê RS. Pelo Legal. YouTube, vai ser transmitido ao vivo pelo Ponto de Cultura Cooperativa Catarse de Comunicação. Dá um abraço para o Gustavo, da Cooperativa Catarse, que vão fazer esse trabalho com a gente também no dia 8, ficar registrado esses eventos. Muito obrigado pela presença. Até a próxima aí. Estamos à disposição aí para divulgações dos eventos, tudo que for necessário aí para a cultura do nosso país. Valeu? Obrigado. Obrigado.